Então, bom dia aí novamente, né? Então, agora que a gente está gravando, o que a gente estava falando ontem, o que a gente terminou, né, falando ontem, era, quer dizer, o assunto, né, o cerne da questão de ontem, era justamente mostrar, né, ou concluir de forma geral, né, dois assuntos importantes que a gente vinha falando já há umas três ou quatro aulas para trás, né? Que a gente primeiro viu a curva da bomba, essa curva azul aqui, né? Depois a gente viu a curva do sistema, e aqui eu estou representando só por um ponto, né? Mas de forma geral a gente pode levantar a curva do sistema, seja medindo, ou seja, calculando essa grandeza head, né? Ou altura manométrica do sistema contra a vazão. E o objetivo é achar o ponto onde a curva do sistema encontra com a curva da bomba. E esse é o ponto de trabalho. E o ideal é que esse encontro seja no ponto de máxima eficiência da bomba, né? Ou perto do ponto de máxima eficiência da bomba. Tá? Então, a minha proposta aqui foi pegar um catálogo, esse aqui é da Schneider, né? Então existe uma infinidade de catálogos disponíveis aí, uma infinidade de fabricantes de bomba, né? Tem muita marca de fabricante de bomba. Se você botar no Google aí, vocês vão achar pelo menos uma dezena aí de fabricantes de bomba. Centrífuga especificamente, né? Que eu estou falando, né? Fora os outros tipos de bomba, mas bomba centrífuga tem uma infinidade. Bom, aí, enfim, isso daqui é de 2018, né? Nem sei se já teve alguma atualização com relação a esse, mas o problema aqui, né? O que lá no final do catálogo da Schneider tem é um exemplozinho típico, né, característico de uma aplicação de bombeamento, que é uma casa, uma aplicação residencial. O cara deve ter ou uma cisterna ou um poço, né? Você pode ter um poço artesiano, um poço semi-artesiano, uma cisterna, seja lá o que for, né? E aí ele está simulando aqui uma bomba, uma válvula de pé aqui, né, que impede que a água desça quando a bomba desliga. Lembra, uma das características da bomba centrífuga é que o caminho ele é direto, né? Uma bomba de deslocamento positivo ou uma bomba volumétrica, se você parar o escoamento, existem câmeras herméticas ali dentro que o escoamento não volta, né? Mas uma bomba centrífuga, o caminho é livre, né? Entre a descarga e a sucção. Então, se essa bomba parar aqui, a água desce, né? E mais, né? Se ela estiver conectada aqui no fundo da caixa, a caixa pode ser esvaziada, né? Que não é o que você quer. Então, tem que ter uma válvula de pé ali, porque também a bomba não começa a funcionar sem ter fluido dentro, né? Tá? Ela tem que estar preenchida com água, nesse caso aqui, né? Para ela começar a funcionar. Então tem que ter uma válvula de pé ali embaixo, né? Que impede. A válvula de pé é uma check valve, né? Que ela só deixa o escoamento numa direção. Bom, e aí o problema aqui é o seguinte: dado essa configuração, como a gente escolhe a melhor bomba, né, para essa utilização aqui? Então, o catálogo da Schneider, eu vou mostrar para vocês, é uma coisa que eu sempre fiquei de dar uma olhada lá, é meio confuso, assim, né? Quer dizer, não pode ser confuso porque está bem explicado lá no catálogo, né? Mas eu nunca tive muita paciência de olhar. Na verdade, eu vou pelo caminho que a gente, de engenharia, né? E aí é claro que lá o catálogo dá uma metodologia de cálculo aqui, né, para dimensionar a bomba, para o usuário comum, né, para um técnico, para uma pessoa que precise simplesmente selecionar uma bomba. Tá? E aí é essa metodologia lá do catálogo que eu normalmente eu me enrolo aqui naquela metodologia, mas tudo bem, enfim, é só ler lá, né? Eu deixo o link do catálogo. Se alguém tiver curiosidade, é só ler lá. Mas enfim. E o que eu estou mostrando aqui, embaixo aqui, ó, é uma tabela que normalmente os catálogos eles são dados em forma de tabela, né? A gente viu muito gráfico assim, né? Muita curva de bomba em forma de gráfico, mas isso aqui necessariamente implica em você ficar
é uma coisa meio imprecisa, né? Você teria que pegar aqui o ponto de trabalho, levantar ali até na curva da bomba, olhar o head e tudo mais, né? Então, pode ser uma coisa muito imprecisa o catálogo. Então, de forma geral, são tabelas aqui, tá? Que são dados. Tá? E aí o que tem é o seguinte, ó, aqui está o modelo da bomba, isso daqui é eu vou abrir aqui o catálogo para vocês darem uma olhada nesse, né? Então, de novo, os catálogos têm bastante variação, entre cada fabricante tem a sua maneira diferente, né? De selecionar a bomba, e normalmente no começo ele diz como que você usa, o que você faz, né? Tudo mais. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, você tem um modelo de bomba BC98, aí duas potências, 1/3 e meio cavalo, né? Essa daqui é a potência elétrica do motor. Tá? Bom, aí algumas outras informações importantes, né? Qual é o diâmetro da tubulação que você vai precisar, que no caso a sucção e a descarga são 3/4 de polegada. Tá bom, o diâmetro do rotor, né? Do impelidor. E aí aqui, ó, vem o seguinte, ó. A altura manométrica total, então aqui no caso, né, dessa bomba aqui, variando de 2 a, sei lá, 15 ou 16 metros de coluna d'água, ou metros, né, o nosso head aqui, ó, é justamente esse H aqui, que ele está se referindo aqui, quando fala de altura manométrica total. E aqui a vazão válida para cada configuração dessa daqui. Tá? Então, por exemplo, se for uma bomba de 1/3 de cavalo, se for esse modelo aqui com um motor elétrico de 1/3 de cavalo, essa é a curva head vazão aqui, ó, head aqui em cima e vazão aqui. Então a vazão vai ser menor, né? 1/3 de cavalo, por exemplo, ó, 4,5 metros cúbicos por hora, e aqui na de meio cavalo, 5,5 metros cúbicos por hora, tá? Então cada linha aqui é uma potência de motor elétrico, né? Então 1/3 de cavalo e meio cavalo. Tá? E aí o head dado aqui em cima. Então, mais ou menos é assim, nesse caso, né? Para esse fabricante. Então, aqui é uma... Expandindo mais, né? Aqui é um zoom, né? É um detalhe de uma parte do catálogo. Aqui é mais ou menos ele é assim, né? Então, você tem um modelo, a potência não pode variar muito, lembra aquela questão do triângulo de velocidade, né? A potência, ela está relacionada com a vazão, né? Se vocês lembrarem lá das expressões que a gente viu da curva da bomba, a velocidade normal ela está relacionada com a potência da bomba, ela está relacionada com a vazão e essa vazão ela está dentro da potência, né? Aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Então a gente tem aqui, ó, que a potência, né? É o gama, que é H, sobre a eficiência, né? E a vazão, lembra que aqui, ó, é o 2π, a área, né? 2π, o R é o raio, né, do impelidor, vezes H a altura, né? Então o que eu estou falando é isso aqui, né? Então R seria o raio aqui, né? E o H seria essa alturazinha aqui, se a gente olhasse de lado, né? Seria essa altura aqui por onde o fluido está saindo, né? Tá? E vezes a velocidade, mas é a velocidade normal, lembra? Só a componente normal que influencia na vazão. Então, e se a gente for construir lá os triângulos de velocidade, todas as componentes VN, né? Então a gente tem aqui uma componente de velocidade, né? Uma componente aqui normal, então a componente da velocidade relativa. Então todo esse triângulo de velocidade ele está relacionado por uma certa condição. Então a gente consegue, né, variar a vazão ou a potência, né? A gente consegue variar a potência até certo ponto, sem mexer muito no triângulo de velocidade, porque se a gente começar a variar muito a potência, o triângulo de velocidade, principalmente na entrada, lembra que a gente não pode ter a componente tangencial, né? Ele vai começar a sofrer muita influência, né, dessa potência aqui de bombeamento. Então existe um certo limite de possibilidade de variação de potência, mas nem tanto para você não destruir o projeto do impelidor, né, principalmente no que se refere a velocidade tangencial na sucção, né? Por exemplo, ou todo o triângulo de velocidade que você otimiza na saída. Então, existe uma certa faixa de variação de potência aqui, para um certo modelo de bomba. E aí a gente tem aqui relacionado, né,
Aqui, ó, a curva de vazão, tá vendo? Para cada potência de motor elétrico, 1/4, 1/3 e meia polegada. E aqui em cima a gente tem, ó, os heads, né? Então a gente constrói ou chega na curva head vazão com o head dado aqui nessa linha e a vazão dada em cada uma dessas linhas aqui para cada potência de motor elétrico que é usado ali, ó. 1/4, 1/3, meio, tá? Beleza? Na verdade, para a gente, isso daqui é consequência, né? A gente vai chegar numa altura manométrica que a bomba precisa funcionar, né? Que a bomba precisa trabalhar. E o que a gente quer pegar aqui, ele fala isso em algum lugar do catálogo, eu vou abrir aqui e a gente vai ver, que é para você pegar, na medida do possível, ele não explica porquê, né? Evitar o ponto das bordas, né? Então aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele está dizendo o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É para a gente estar mais ou menos aqui, ó. Essa bomba BCR 2000 com um motor elétrico de 1/4 de cavalo, o ideal é que ela funcione entre 8 e 9, com head de 8 e 9 metros, e mais ou menos nessa vazão. Por quê? Aí, esse meio aqui é justamente essa região aqui de máxima eficiência. Tá? É por isso que ele fala para estar ali, normalmente no meio da faixa de vazão, para a gente pegar a faixa de máxima eficiência e evitar as pontas, né? Evitar essas pontas aqui, ó, porque está muito perto da faixa de operação da bomba. Lembra que aí tem aquela questão do desequilíbrio radial no impelidor, tem a questão da entrada sem pré-rotação, então a gente começa a ter componente tangencial na entrada. Então tem uma série de... Né, as perdas, né? Lembra que daquela curva... Tem uma série de motivos, né? Essa é a curva head vazão, né? Aqui a gente tem o head, aqui a vazão da bomba, o ideal, e o real, lembra? Era uma parábola que é o que está aqui, né? Que é essa curva aqui, né? E essas perdas aqui... Opa, foi muito. Aqui em cima. E essas perdas aqui eram mínimas, né? O ponto que a gente está mais... que a curva, que o head real e ideal estão mais perto, é justamente no ponto de máxima eficiência, que é no meio da faixa de trabalho da bomba. Tá? Então, na medida do possível, a gente tem que estar aqui no meio da faixa de operação e evitar os extremos, né? Que aí a gente já está numa condição muito de funcionamento muito severa. Tá? Então, aqui ó, tem esse modelo de bomba, aqui tem outro embaixo, né? Então o catálogo por aí vai, tá? Bom, então, mais ou menos é assim que esse catálogo, né? Então, de novo, vocês têm que ver, cada catálogo tem a sua maneira, né? Aqui, ó, vamos ver se... Opa, será que isso daqui abre? Eu lembro que eu coloquei o catálogo, alguma imagem aqui tem... Deixa eu ver aqui, ó. Alguma dessas imagens aqui tem o link para o... Depois a gente abre aqui, mas vamos lá, então. Depois a gente abre aqui o catálogo. Uma dessas imagens tem um link para o catálogo. Bom, então, eu pensei que isso aqui fosse funcionar, mas não funcionou, não. Vou colocar aqui. Entrou como texto, não tem o hiperlink ali. Bom, então aqui, ó, qual é o problema, né? Dimensione a bomba, por exemplo, abaixo, sabendo que o tubo é de 1 polegada de PVC novo, que eu peguei aqui o caso que o catálogo resolveu, né? Então, 1 polegada de PVC novo, e que na linha existam 6 joelhos de 90 graus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma válvula de pé, que é essa daqui, né? 2 curvas de 45, que são essas duas aqui, ó. E que você tem uma caixa d'água de 3.000 litros, que deve ser preenchida em 1 hora. Bom, uma caixa d'água de 3.000 litros que deve ser preenchida em 1 hora, você tem uma vazão, você precisa de uma vazão aqui de 3 metros cúbicos por hora, né? 1 metro cúbico são 1.000 litros, então 3 metros cúbicos por hora. Aí eu botei aqui consumo exagerado, que é para garantir que quando a caixa está enchendo, e se você usar, né, todas as torneiras ao mesmo tempo, a caixa não vai deixar de encher, né? Bom, então estão aqui as expressões que a gente vai usar, né? A expressão da energia necessária para a bomba elevar o fluido dessa superfície livre até essa superfície livre aqui.
A expressão da potência necessária, né, que a bomba vai precisar para realizar esse trabalho, então é o peso específico vezes a vazão vezes o head aqui, né, que a gente vai encontrar aqui sobre a eficiência da bomba. E aqui aquela discussão que a gente fez anteriormente, lembra? Olha só, aqui a bomba, ó, essa eficiência aqui já é a eficiência que o motor elétrico vai precisar, né? Lembra que eu tinha feito um desenho, até meu motor elétrico na aula passada não tinha ficado muito legal. Então aqui está o motor elétrico, né? Você tem ele ali. Aqui está o eixo. E aí o eixo da bomba, ele é conectado no impelidor, né? E aí o impelidor tem lá a carcaça que vai enviar o fluido para o processo. Eu tinha falado que a potência absorvida, né? Essa potência absorvida, ela normalmente era no eixo da bomba e que a gente precisaria de uma eficiência elétrica para saber qual o consumo do motor elétrico. Nesse caso aqui, ó, a bomba ela já é uma coisa só, né? A bomba e motor elétrico já estão englobados num dispositivo só. Então é claro que isso tem que ficar bem explícito, né, para vocês, no caso do exercício, do trabalho, né, da questão de prova, eu estou falando aqui, né? Mas na vida real, vocês têm que sempre entender, né? Vocês como engenheiros, depois vocês têm que ver como que o que está acontecendo com o seu processo, né? Se o motor elétrico já está acoplado no rotor, se você tem uma bomba que são módulos, né? A gente vai ver mais para frente no curso, que existem acoplamentos entre o motor elétrico e a bomba, né? E o impelidor, que eu estou dizendo, né? Bomba, quando eu me refiro a bomba, é a parte hidráulica, né? Aqui a gente tem uma parte elétrica, que é o motor aqui, e uma parte hidráulica, que é a parte que o fluido recebe energia, né? Então aqui, ó, nesse exemplo, a potência absorvida e essa eficiência aqui, a gente já vai estar se referindo ao que o motor elétrico demanda de energia elétrica, tá? Isso daqui já é eficiência, levando em conta tudo, as ineficiências elétricas e tudo mais, tá? Nesses catálogos aqui residenciais, né? Tá? Que eu estou falando aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui a fórmula da perda de carga, né? Então, se for em metro, a gente divide por G. Se você escrever esses termos aqui, como está aqui, na verdade, né? Todo mundo aqui foi dividido por G. Então tem que dividir por G. Se não for, né? Se você não quiser, tudo bem. Só não dividir por G. E aqui as perdas de carga localizadas. Aqui as distribuídas e aqui as localizadas, tá? Beleza? Então a primeira coisa que a gente faz, ou que você deveria fazer, né, em casa, é determinar o head do sistema. Isso daqui, claro, né, uma aplicação industrial também passa por esses processos aqui que eu estou falando. Né? É um pouco mais complicado, porque no caso de uma aplicação industrial, a vazão ela pode mudar. Né? Aqui eu estou falando de 3.000 litros por hora, né? A gente aqui especificou uma vazão de 3 metros cúbicos por hora. E numa aplicação residencial, né, é o que eu estou mostrando aqui, que eu mostrei aqui atrás, né, aqui, ó. Então, numa aplicação residencial, a gente tem um ponto, né? Tá? A gente tem um ponto aqui. E aí a gente está querendo achar na curva da bomba, né? Qual é o ponto que ela vai estar, qual bomba que vai colocar esse ponto aqui perto do ponto de máxima eficiência da bomba, ou qual bomba que atenderá esse requisito. Numa aplicação industrial, eventualmente você tem que estimar, né, nesse caso aqui, ó, diversas vazões, né, e aí você vai ter diversos heads, tá? Levantar uma curva desse jeito aqui é mais adequado, tá? Beleza? Bom, então a gente determina o head do sistema, então ambos os reservatórios abertos para a atmosfera, né? Então PS, PD aqui, né, eu chamei aqui embaixo de S e lá em cima de D, né? Então, PSPD igual a zero, manométrico, né, ou iguais, né? Ou é zero manométrico, ou se for absoluto, eles são iguais, podem ser desprezados. A variação do nível do reservatório acontece com velocidade aproximadamente igual a zero, vai embora. Então, a única coisa que sobra do head, ó, são as perdas distribuídas nos trechos retos, né? As perdas localizadas nas curvas e o desnível, né? Esse desnível aqui, ó, de 8 metros aqui, tá? Beleza? O desnível a gente já tem aqui, né? Já coloquei direto aqui, considerando que o Z é zero aqui no nível da bomba. Aqui, ó, considerando o Z aqui, né?
0 no nível da bomba, positivo para cima, então 8 metros, 6 para cima, 2 para baixo, 6 menos 2, 8. Tá? Então, de cara, qualquer bomba que forneça um head abaixo de 8 metros, então se você vier aqui, ó, só para ilustrar isso, ó. Olha só, qualquer faixa daqui para cá, ó, olha lá, 8 metros está aqui, né? 8, 9, 10, a bomba, né? A bomba já não vai funcionar, né? Não serve para gente. Então, por exemplo, essa bomba aqui, BCR 2000 de 1/4 de polegada, ela fornece 3 metros cúbicos por hora, mas o head que ela fornece é de 5 metros. Então, ela não vai conseguir fazer essa vazão no head que a gente tem, tá vendo? Tá? Quer dizer, até agora, né? O head ainda vai subir porque ainda tem a perda distribuída e localizada. Se eu quisesse trabalhar com essa bomba, insistir em trabalhar com essa bomba, a vazão ia ser menor ali, ó, 2,6 metros cúbicos por hora. Na verdade, a gente vai estar mais para cá, né? Porque ainda tem que somar nesses 8 metros, que o 8 metros foi só o desnível, as perdas distribuídas e localizadas. Então, se a gente pegar essa bomba aqui, supondo que, sei lá, a gente chega em 13 metros, olha só, a vazão vai estar muito pequenininha, 1,5 metros cúbicos por hora, é a metade do que eu quero. E, além disso, eu estou muito perto perigosamente aqui, né? Perto do limite de operação da bomba, né? Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Também é 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, acho que foi a mesma bomba que a gente tinha visto, né? Então, a gente idealmente, né? Para essa bomba daqui, a gente idealmente teria que estar com head de aproximadamente 8 a 9 metros e essa vazão aqui aproximada, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Então a gente tem que somar ainda, né, na energia que a bomba precisa fornecer, as perdas de carga ali, tá? Então aqui, enfim, trivial, né? A questão ali, a equação de Darcy-Weisbach. Então aqui o F a gente tem que pegar do diagrama de Moody, L sobre D é dado, a velocidade a gente tira da vazão e o 2G que a gente tem. Então, velocidade, vazão sobre área, né? 3.000 litros por hora, ou, isso, 3 metros cúbicos por hora, ou 3.000 litros por hora, πd2 sobre 4. Enfim, aí fazendo a conta, né? 1,64 metros por segundo, tá? Determinamos a velocidade. A gente tem que saber, aqui, né, esse L é o comprimento reto total, né? Tá? São todos os trechos de comprimento reto, porque essa perda de carga é distribuída, né? Então, somando todos os trechos retos, né? 3 aqui, meio aqui, 3, né? 3, meio, meio. Aqui tem um meiozinho aqui, né? Na descarga e na sucção. 3, 4, né? Então, somando todos os trechos retos aqui, né? 3, 4, 3, 3, 2, 1, meio, né? Isso dá 20,5 metros, tá? Bom, então já temos a velocidade, temos o trecho reto, a gente sabe o diâmetro, a gente sabe a velocidade, sabe calcular o Reynolds, né? Que a gente vai precisar aqui para inserir aqui no fator de atrito. Bom, Reynolds, 41.731. A rugosidade absoluta para o tubo de PVC, eu não achei nenhum livro didático, eu peguei na internet, achei um artigo científico, né, no Cielo. Nessa apostila da PUC do Rio Grande do Sul, que vocês têm aí, tem. Em algum canto tem aí, eu achei lá também, mas em nenhum livro desses aí didáticos eu achei. Tá? E achei também esse artigo aqui, foi um pesquisador de uma faculdade, vamos ver qual era, que ele... aqui, ó. Não sei se foi uma empresa... Escola de Engenharia de USP São Carlos, né? USP São Carlos, o pessoal lá da USP de São Carlos que fez esse levantamento aqui, né? A avaliação da rugosidade relativa de tubo de PVC. Então é um trabalho bem extenso, com toda a questão de incerteza, né? É um trabalho bem bacana. Aí a medida da rugosidade, né, com rugosímetro, faz toda a questão do... enfim, estatístico, né? Todo o trabalho estatístico aí
desse coisa. Então, é uma referência interessante, né? Então, de lá, né, desse artigo aqui, da apostila da PUC, eu tirei um E de 0,015 milímetros. Tá? E aí, o diâmetro da tubulação, 1 polegada, né? 25,4 milímetros. Então, a rugosidade relativa, 6 vezes 10 a menos 4. E aí, olhando no diagrama de Moody, né, o F deu 0,02355. E aí, bom, enfim, jogando tudo isso na equação de Darcy-Weisbach, a gente chega numa perda de carga distribuída de 2,62 metros. Então, já são 2,62 metros que a gente adiciona nesses 8 aqui, né, do desnível, tá? Bom, tá aqui, né, como é que foi feito aí como é que eu tirei o F, tá? Você também pode usar aquelas expressões lá de Colebrook, de Haaland, né, as expressões analíticas que existem em todos os livros de mecânica dos fluidos mostram, né, para calcular o F, tá? Beleza? Bom, então até agora a gente tem isso, né, 2,62, perda distribuída, 8, desnível, e a gente precisa calcular as perdas localizadas. E aí a gente precisa avaliar os CAIs, né, os coeficientes de perda localizada. A válvula de pé, eu achei um K de 9, né? Então no catálogo tinha um certo valor, eu não lembro se era 9. Eu dei uma olhada em algum site de algum fabricante, enfim, isso daqui tem uma incerteza grande, né? E aí você tem que ver para o fabricante da válvula de pé que você está usando, quanto que é o K que você vai precisar botar ali, tá? Enfim, a mesma coisa para todos os acessórios da linha, ó. Então, a curva de 45 graus é de 90, então tá aqui, né? 0,32, 1,5, a saída, né? Essa expansão brusca aqui eu considerei um K de 1, né? Porque é um tubo que descarrega aqui para a atmosfera. Tá? Então, aqui, KV ao quadrado sobre 2G, né? Somatório de todos os Ks aqui, ó. O número de joelhos de 90, 6, o número de curvas de 45, 2. Então, 2,7 metros, tá? Bom, aí 2,62 metros de perda distribuída, 2,7 de localizada e 8 de desnível, 13,37 metros. Tá? No catálogo, olha só, essa daqui, ó, esse é o método que está lá no catálogo e lá está muito bem explicado, né? Eu peguei só esse trecho aqui, só esse extrato aqui do catálogo e normalmente eu me enrolo um pouco aqui porque isso está muito melhor explicado lá. Aqui ainda não está o link, mas enfim. Mas enfim, aqui, ó. Ele chegou, o que é importante, ó, é que pelo método do catálogo, ele chegou em 11 metros de coluna d'água, ou um head de 11 metros, né? Aqui a gente achou 13,37. O que eu considero uma boa aproximação, visto que esse cálculo aqui, ele é totalmente aproximado. Olha só o que ele faz, só de cara aqui, ó. Tem uma coisa aqui que dá para entender, ó. Altura manométrica total, altura de sucção, mais a do recalque, tudo bem, né? 2 mais 6, mais perdas de carga. Deixa eu ver o que ele leva em conta aqui. O que foi esse 1,7? Ah, sim, esse 1,7, acho que eu lembrei. Não, esse mais 5%. Ah, sim, o 5% na conexão. É o seguinte, quando ele... isso daqui, se eu não me engano, esse 1,7 aqui é a perda de carga distribuída. Porque ele tem uma maneira lá, aqui ó, 1,7 está aqui, ó. Você tem umas tabelas aqui, ele até botou aqui, ó, ver tabelas em anexo. Você pega essa porcentagem aqui, depende desse 20,5, que é o CT... isso está muito bem explicado lá, né? Tem um CT aqui que é um 20,5, que eu não lembro direito o que é, mas lá está explicado, né? Que aí chega nesse 1,7, que é o que você soma aqui no desnível para considerar a perda de carga distribuída. Tá? Enfim, isso tá bem explicado lá. E aí, esses 5% aqui, ó, são as perdas de carga localizadas. Então, observa que se você ele chuta mais ou menos, né? Você joga aí 5%, você chega num certo número aí que você soma aqui, ó.
que se soma para simular as perdas de carga localizadas. Se você começar a ter muita perda de carga localizada, eventualmente isso daqui vai subdimensionar a sua tubulação. Se você tiver um trecho reto, isso daqui vai superdimensionar a sua tubulação. Tá? Então, isso daqui é uma maneira aproximada, né, dos fabricantes estimarem uma altura manométrica total, né, um H, um head, que a gente calcula aqui, só que a gente soma, né, direitinho todos os componentes da linha, a gente não soma 5%, né? Tá? Então, isso que ele faz ali é uma aproximação para não falar de perda de carga distribuída, localizada, viscosidade, né? Então, ele teria que falar de atrito, para ele falar de perda de carga localizada, ele teria que falar de alguns conceitos que, eventualmente, não faria muito sentido, né, para um usuário comum, vamos dizer assim, né? Mas, de forma geral, se você tem uma tubulação típica, a gente quer realmente muito mais trecho reto do que curva, né? Então, isso daqui representa um sistema típico de tubulação. Se você tiver uma coisa específica, que não tenha curva, ou com muito acidente, isso daqui já não vale mais. Tá? Então, ele chegou aqui, ó, em 11 metros de coluna d'água, a gente chegou em 13. Tudo bem, assim, a diferença não é tão grande assim, né? Dá para dar uma... E também, você não pode esquecer que eu usei aqui uns cais aproximados aqui, né? Tá? Então, isso daqui, de repente, o nosso pode estar melhor ou não, né? Isso depende, de novo, né? De todas... Mas, enfim, o que o catálogo faz é muito mais, vamos dizer assim, aproximado, né? Se o cara tem certeza, né? Se essas constantes aqui têm certeza, muito mais incerteza tem você somar 5% sem nenhuma física do problema, né? Aqui a gente pelo menos está carregando uma física. E aí é só tomar cuidado, né, com isso, porque é isso que eu coloquei aqui, ó, essa tirinha aqui, ó. O cara corta a asa de uma mosca e fala assim, voa. E ela não voa, né? Aí a conclusão dele ele diz assim, né? Se você cortar a asa de uma mosca, ela fica surda. Então ela não voou, porque, né, não tem nenhuma relação de causa e efeito aqui. Então, vocês sempre têm que tomar cuidado com essas relações de causa e efeito. Então quer dizer que a aproximação do catálogo é boa. Então, cuidado, né? Não estou falando isso. A conclusão aqui é que pode ser, para um usuário comum ou para uma aplicação comum, isso daqui pode dar bons resultados. Né? Então, você tem uma casa, né? Você tem um sistema típico que você tem não tem muito jeito, né? Você tem que ter curvas para tubulação, quanto menos curva, melhor, né? Mas você tem que ter curvas aqui para essa tubulação chegar lá em cima. Mas numa aplicação muito específica, isso daqui vai ficar totalmente furado, e aí o método de engenharia quer dizer, o método de engenharia não falha, né? Porque isso daqui é baseado em conceitos de energia do escoamento, né? Tá? Beleza? Mas se eventualmente, numa conta rápida, você estiver fazendo uma conta rápida para uma aplicação específica, eventualmente isso daqui pode dar bons resultados. Desculpa, para uma aplicação típica, né, não específica. Para uma aplicação típica residencial, esse método aqui que está no catálogo pode dar bons resultados. Tá? Então, toma cuidado, prefira sempre a metodologia que eu ensinei aqui, né, que é de engenharia mesmo, mas, eventualmente, numa emergência, isso daqui pode dar alguma coisa interessante, né? Certo? Bom, então, eu acho que está aqui, ó. Aqui é o link do catálogo. Então, deixa eu abrir ele aqui, ó. Então, está aqui, ó. Esse é o que a gente está trabalhando, né? E aí, de novo, né? Cada fabricante faz a sua maneira de facilitar a leitura. Aqui ele diz, ó, aqui ele está dizendo como que está ensinando, né, como que lê, como que você trabalha com os dados que são fornecidos. Aqui algumas questões da instalação elétrica, não sei o que lá. E aí, o que ele faz aqui? Ó? O que essa fabricante faz? Ó? Ele pega por aplicação, tá vendo? Se você tem uma aplicação de aquecimento solar, se você tem uma aplicação residencial
e predial. Aqui industrial, agrícola e, não sei, predial, né? Industrial, isso daqui eu acho que é combate a incêndio. Ele tem aqui em algum lugar, ele diz o que é. Aqui, ó, tá aqui, ó, agricultura, circulação de água, limpeza de caixa d'água, lavação, drenagem, piscina, poço artesiano, industrial, tá vendo? Então, esse fabricante, olha só, esse catálogo tem 104 páginas. Imagina você ficar procurando em 104 páginas. Eu vou descer aqui aleatoriamente, ó, só para vocês terem ideia. Olha a quantidade de informação aqui, ó. Já pensou você ficar... Tem uma série de... Olha só essa daqui, ó. Quantas opções que tem de potência, de head e de vazão aqui, ó. Já pensou você passar por 100 páginas e ficar procurando um a um? Né? Então, tem fabricante, na verdade, e eu acho que a Schneider tem aplicativo. Você bota lá a sua curva head vazão e ele te indica qual é a melhor bomba para essa aplicação que você está querendo, tá? Beleza? Mas aí, se você não, sei lá, se for um cara que não manje muito de telefone, né, de informática, ele vai precisar de ter um guia, que é aqui mais ou menos. Uma aplicação típica residencial é a bomba BC98 e a BCR. Uma aplicação que seja mais industrial, agrícola e predial, BC91, BC92. Então você vai direto lá na família de bomba. Né? Então aqui, ó, por exemplo, ó. Essa família aqui é BC, né? 23, tá vendo aqui, ó, BC 23. Então no começo de cada família, ó, ele faz uma... Aqui, ó. Então esse é o começozinho dela, né? Então bota a bomba centrífuga BC98. Então tá aqui como é que é a cara dela, mais ou menos. Uma aplicação típica. E começa aqui os catálogos da BC98. Ó. Bom, aqui uma outra, né? BCR, enfim, tá? E aí, entenderam? Então aqui é uma... Aqui, ó, BCR e BC98, né? Aquelas duas que a gente estava ali atrás, né? Tá? Então essa é a maneira que esse fabricante faz para, então aqui de piscina, né? Para separar em aplicação, né? Então a gente começa aqui de bombas com potência muito baixinha, né? 1/6 de cavalo, meio cavalo, 1/3 de cavalo. E alturas muito baixas, né? 2, 3, aqui, ó, 5 metros, que basicamente é uma bomba de circulação, por exemplo, né? De sistema... eu acho que sistema solar, normalmente... Aqui tem uma motobomba circuladora, mas eu já vi sistema solar que, pela própria diferença de massa específica, faz a circulação de água. Mas, enfim, se o desnível for muito grande, observa que a vazão é baixinha, tá vendo aqui, ó? 2, 1,6, né? E de níveis baixinhos. Então, 3 metros, né? Então, realmente quando você quer... aqui, ó, até menor aqui, né? 1 metro, 2 metros, né? Vazões baixas. Então, é questão de aplicação ali de chuveiro, essas coisas, né? Então, pressurização de chuveiro, tá vendo? Certo? Então, coisas tão baixas quanto meio cavalo, até aplicações industriais, se a gente for andando aqui, ó, aqui, assim, só mostrando aqui, né? Curva head vazão para bomba com variador de frequência. Então, aquilo que eu falei, né? A gente vai ver isso, é a próxima parte da matéria. Então, você tem uma curva head vazão, uma frequência de 60 Hz, aqui embaixo uma frequência de 30 Hz e no meio, né? Então, você pode dar bastante flexibilidade a essa bomba se tiver um inversor de frequência no motor elétrico. Então, você pode trabalhar aqui em várias faixas de head vazão. Tá? E aí, ó, elas podem estar em paralelo, em série, a gente vai ver isso mais para frente, né? Então, isso que eu estava falando, ó, meio cavalo, 1/3 de cavalo, então aplicações com vazões na faixa de 3 metros cúbicos por hora e desnível aí de 10 metros, até coisas, até bombas com potência mais potente que muito carro. Quer ver? Tem umas bombas aqui com 200 HP. Aqui, ó. Essa família de bomba aqui, ó. Quando você precisa de elevar
uma vazão muito grande, então 200 metros cúbicos por hora, aqui, ó, por exemplo, 200 e poucos metros cúbicos por hora num desnível de 120 metros, um prédio, né? Ou uma distância longa. Então você tem, ó, 175 cavalos, 150 cavalos, então é potência de muito carro esportivo, né? Numa bomba. Tá? E aí, à medida que o head de vazão vai aumentando, né? Você vai aumentando a potência, né? Que ela precisa, tá? Desenvolver. Então, quer dizer, é um mundo isso daqui, né? Tem muita, aqui, ó, uma bombazinha simplesinha de esvaziar a piscina, limpeza de caixa d'água, né? Drenagem de piscina. Então, aqui, ó, um desnível baixinho, de meio metro, né? Tão baixo quanto meio metro, até 7,5 metros, e uma vazão aí, sei lá, de 3, né? No meio da faixa de operação dela, 3,5, e uma vazão de 3,56 metros cúbicos por hora. Tá? Então, um sexto de cavalo, né? Então é realmente só para esvaziar piscina, caixa d'água, seja lá o que for. Né? Tá? Beleza, então isso mais ou menos é o catálogo desse fabricante, né? Eu não vou ficar passando aqui por todos os catálogos. Mas o que eu queria mostrar, é isso, né? Então, para essa bomba, para esse head de 13,37, que a gente calculou pela nossa conta, ou de 11 metros da conta do catálogo, e essa vazão, né? Então, observa aqui, ó, o seguinte, ó. Então, aqui, ó, 11, a gente estaria por aqui, né? Entre 11 e 13, dada a nossa incerteza. Então, a gente poderia usar, por exemplo, uma bomba BC98 com 1/3 de cavalo. Se fosse o head, né? Como é que você avalia isso? Você vai lá e mede se a sua caixa d'água de 3.000 litros encheu em 1 hora. Se ela encheu em 1 hora, realmente a conta do catálogo está certo. A perda de carga foi de 11 metros. Porque a curva head de vazão das bombas ela é muito bem comportada. Então, se ela levou 1 hora, realmente a bomba está bombeando a 3 metros cúbicos por hora. Se ela levou mais, ó, aí, quer dizer, se você está numa vazão de 2,8 metros cúbicos por hora, ela vai levar aproximadamente 1 hora e 15 para encher. Tá? Um reservatório de 3 metros cúbicos, que a vazão é menor, né? Então, a gente tem uma indicação que, na verdade, o head é de 12 metros cúbicos, de 12 metros. Se a gente vier aqui, ó, para uma vazão de 2,5 metros cúbicos por hora, aí tem que fazer a conta, uma regrinha de 3, né? 3.000 litros em 1 hora, desculpa, 2.500 litros em 1 hora, 3.000 litros em quanto tempo? Tá? Aí você pega o tempo, vê a vazão que a bomba está fazendo, né, vê o tempo necessário para encher com essa vazão, e aí se tiver dado uma vazão de 2,5 metros cúbicos por hora, significa que a nossa conta do catálogo estava mais certo. Tá? Então, a gente tem realmente uma perda de carga de 13, alguma coisa metros. Tá? Se a gente quiser encher mais rápido, a gente vem para a bomba de meio cavalo. Aqui, ó, nessa perda de carga, a de 1/3 de cavalo está dando 3 metros cúbicos por hora, de meio cavalo 3,9 aqui embaixo, tá vendo? Tá? Então ela vai encher mais rápido, né? E assim sucessivamente, né? Para cada vazão aqui, ela vai encher mais rápido. Tá? Beleza? Aí a pergunta é a seguinte, ó. E se eu aumentar o diâmetro da tubulação para 1,5 polegadas? A gente fez todas as contas aqui para 1 polegada, né? Tá aqui, ó, 1 polegada. O que vai acontecer? Ó? A perda de carga distribuída diminui. Ó, a velocidade, que é a vazão sobre a área, vai diminuir 0,73. Lembra que a gente tinha 1, alguma coisa aqui, ó? Aqui é 1,64. Quando você aumenta o diâmetro da tubulação, você diminui a perda de carga distribuída, 0,73. O Reynolds diminui. Aí a gente calcula o fator de atrito para esse caso de 0,02355. Não sei se eu calculei o novo fator de atrito, deixa eu ver aqui. Não, eu mantive o velho. Ainda tem que ajustar isso aqui, ó. Tá vendo? Porque o Reynolds mudou, né?
Talvez tenha mudado pouco, né? Mas enfim, eu mantive aqui o mesmo fator de atrito e está errado isso daqui, né? Tem que calcular um novo fator de atrito. L sobre D, né? Agora o diâmetro é 1,5, V ao quadrado sobre 2G, então 0,36 metros. Olha como caiu a perda de carga distribuída. Lembra que a perda de carga distribuída era 1 metro, aqui ó, 2,62 metros. Só de eu ter aumentado para 1,8 para 1 polegada e meia, caiu para 0,36. Então agora, olha como é que reduziu a perda de carga distribuída, ó, de 13 para 9, aproximadamente 13 para 9. Então, quanto maior o diâmetro, melhor, né? Claro que você tem um limite, você não vai colocar uma manilha ali, porque não faz o menor sentido, né? Mas existe um diâmetro ótimo. E aí o que acontece? Ó, uma bomba de 1/6 de cavalo agora vai fornecer. Lembra, a gente tinha uma bomba de 1/3 de cavalo. Agora a gente, com uma bomba de 1/6 de cavalo, vai fornecer uma vazão até maior. Vamos ver aqui na página 29. O catálogo está aqui, né? Vamos ver aqui, página 29, qual a vazão que ele dá. Ih, eu não sei o que aconteceu. Ah, página 29. 1/6 de cavalo para 9 metros, ó, 3,8, tá vendo? Então, a gente agora, com diâmetro de 1 polegada e meia, se a gente usar essa outra série aqui, o modelo BC91ST, a gente reduziu pela metade o consumo, a potência, né? E aumentou a vazão para 3,8. Lembra que antes a gente tinha, para 13, né, se fosse o caso, a gente tinha 2,5 consumindo 1/3 de cavalo. Tá? Então agora a gente dividiu pela metade, né, colocando uma tubulação de 1 polegada e meia, a gente dividiu pela metade o consumo e subiu consideravelmente a vazão. Tá? E isso daqui, ó, é o seguinte, ó, existe um ponto ótimo, porque se você começar a aumentar muito o diâmetro da tubulação, o que é esse gráfico aqui? Ó? Você aumenta muito o diâmetro da tubulação, você diminui o custo de bombeamento. É isso daqui que eu acabei de mostrar, né? Você reduz a perda de carga e o custo de bombeamento vai ficar menor. Só que chega um momento que o custo da tubulação fica muito grande, né? Quanto maior o diâmetro da tubulação, mais caro é. Então existe um ponto ótimo aqui, ó, que é o custo total, que normalmente a gente tem que achar, né? Qual é o diâmetro ótimo para você tá nesse ponto de mínimo global aqui, né? Tá? Certo? Então tem um diâmetro de tubulação que você escolhe a tubulação que você não vai gastar tanto, né? Aqui seria o seu CAPEX, né? O custo de instalação da sua fabricação, da sua planta, e aqui o verdinho seria o OPEX, né? O custo de aqui o custo de instalação, né? De material, e aqui o custo operacional. O verdinho pontilhado é o custo operacional. Ele cai à medida que você gasta mais para colocar uma tubulação maior. Então, o nosso objetivo como engenheiros é escolher esse ponto aqui, né? Que o diâmetro não seja nem tão grande que você morra numa grana instalando, comprando tubo de diâmetro grande, mas que também não seja muito caro colocar tubulação, mas você morra pagando energia elétrica, né? Então, hoje em dia, inclusive, né, que a energia elétrica está tão cara, né? Então, a gente tem que sempre achar esse ponto ótimo aqui, tá? Beleza? E aí, ó, o que pode fazer, eu fui lá no catálogo e peguei a curva head vazão e coloquei aqui numa tabela, tá vendo aqui, ó? Botei vazão aqui, eu peguei da tabela esses dados aqui, ó. Peguei esses dados, o fabricante não fornece isso, já liguei para lá uma vez e perguntei se eles não forneceriam um Excel, né, com todas as curvas, mas eles não fornecem. No máximo que eles fazem é um programinha, que eu falei, né, um aplicativozinho que você bota lá seu head vazão lá, né, e aí você consegue, ele procura automaticamente a melhor bomba. Mas eu peguei aqui para 2 bombas, né, e coloquei no Excel aqui, né, a vazão e o head,
para duas bombas, a BC-98, quer dizer, para a mesma bomba com dois motores elétricos, né? A BC-98 com terço de cavalo e a BC-98 com meio cavalo. Então está aqui as curvas das bombas. Ó. Então a azul é a BC-98 com terço de cavalo e a laranja aqui é a meio cavalo. E aí eu fiz um ajuste aqui, ó. Vocês podem sempre fazer, isso funciona também, tá? Isso não é... O ajuste normalmente é bem interessante, tá vendo? A dispersão não é muito grande, né? O comportamento da bomba a bomba é bem comportada, né? Tá? E aí o que eu estou mostrando aqui, né? Aqui está o ajuste, então o Y aqui é a vazão e X é o head, né? Tá? E aí eu estou mostrando aqui o seguinte, ó. Qual é o ponto de operação no caso dessa bomba, com diâmetro de tubulação de meia polegada, desculpa, a bomba de meio cavalo, com o método que a gente achou de mecânica dos fluidos, que o MF seria o método de fluidos, né? De engenharia, vamos dizer assim, né? Então o nosso ponto de operação estaria aqui, ó. Um head de aproximadamente 14, tá vendo? Era 13,33, lembra? Tá aqui embaixo, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Chegar um pouquinho mais para cima aqui. Cadê? A gente estava aqui, ó. Deixa eu só chegar essa tabela para cima. Ixi, tá tudo uma coisa só. Tudo bem, chegou tudo. Pronto. Ó, aqui está uma tabelinha com o resultado do exercício, ó. Pelo método lá de McFlue, né, de perda de carga, a gente chegou numa perda de carga de 13,37 aqui, ó. E se a gente usar a bomba com meio cavalo, a gente tem 3,3 metros cúbicos por hora. Se a gente usar a bomba com um terço de cavalo, 2,39 metros cúbicos por hora, tá? O método do catálogo, a gente teve 11 metros de perda de carga. Usando a bomba BC-98 com um terço de cavalo, a gente teria 3 metros cúbicos por hora. E a bomba BC-98 com meio cavalo, maior a vazão, né? E se eu aumentar, lembra? Quando eu aumentei para 1,5 polegada, a perda de carga diminuiu. E olha como é que a vazão aumentou, né? Para essas mesmas bombas, a vazão aumentou. Ou você aumenta a vazão, ou você pode manter a vazão e diminuir a potência, né? O consumo de energia elétrica, tá? Entenderam? Quando eu mostrei aqui, ó, essa bomba de 1/6 de cavalo, eu decidi compensar um pouquinho, né? A vazão acabou aumentando, mas o consumo de energia diminuiu pela metade, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Esses são os pontos que eu estou colocando aqui no gráfico. Ó. O marrom seria usando a bomba de meio cavalo, com a perda de carga que a gente obteve pelo método de mecânica dos fluidos, ó, aproximadamente 14, né? E aqui a vazão um pouquinho acima de 3, tá? Então é o que está aqui, né? A bomba de meio cavalo, ó, 3,3, 13,37. O outro ponto aqui, ó, é o método do catálogo, né? O azulzinho aqui, ó, é o método do catálogo. E esse daqui, o ponto verde, é quando a gente aumenta a tubulação. Olha como é que veio aqui, ó, para um ponto que a vazão, o head é menor e a vazão é maior aqui, né? Tá? Beleza? E a mesma coisa para a bomba de 1/3 de cavalo. Todos os pontos aí ficou muito... Talvez aqui está um ponto, né? O azul é pelo método de McFlue, né? Onde estaria a vazão aqui. Aqui é pelo método do catálogo, e esse ponto aqui é aumentando o diâmetro da tubulação, tá? Então isso daqui é uma coisa lícita de fazer também. Você pode fazer uma curva dessa e procurar aqui onde está o seu sistema, né? Onde que vai cair o seu sistema aqui na curva da bomba, tá? Beleza? E aí aquilo que eu tinha comentado, né? Se a bomba está no lugar, você dimensionou ela para dar 3 metros cúbicos por hora, que foi o caso aqui da perda de carga, sei lá, definida lá pelo catálogo, lembra? Tá? Então 11 metros, né? 3 metros cúbicos por hora. Se você mediu,
Se você foi lá, pegou seu relógio, né, deixou a caixa d'água totalmente vazia e mediu 1h15 para a caixa d'água encher, ao invés de levar 1 hora. Isso significa que a vazão é 2,4 metros cúbicos por hora, e não 3. E aí, a perda de carga, na verdade, ela estaria aqui, maior, né? Tá? Seria 13,58, por exemplo, aqui, né? Na curva head vazão da bomba. Tá? Então, você medir a vazão da bomba também é uma maneira de determinar a perda de carga do sistema, porque é muito bem comportado, né? Essa curva head vazão da bomba é muito bem comportada. Então, ela também pode ser usada para você fazer a conta inversa. Você bota a bomba lá, mede a vazão e você sabe a perda de carga que ela está vencendo. Tá? A energia que ela está fornecendo para o sistema, que é a mesma que o sistema está demandando. Certo? Beleza, gente? Alguma dúvida aí nesse exercício? Nesse exemplo? Alguma pergunta? Tudo tranquilo? Só no gráfico lá, professor. Qual gráfico é esse? Qual foi a curva que você ajustou? É a pontilhadinha. Os pontos, esses pontos aqui do catálogo, né, são esses pontos aqui, a pontilhadinha, né, essa expressão aqui. Essa do fundo, né, que você ajustou. Isso. No Excel tem, né, você clica com direito lá e bota ajuste, alguma coisa assim, linha de tendência. Ou se você quiser usar MATLAB, tem um monte de programa aí que faz ajuste de curva. Aí você escolhe, né, se quer quadrático, terceiro logarítmico, aí você pode botar polinomial de grau 3, 2, 4, né? Tá, entendi. Aqui no final ele ficou um pouquinho fora, né? Talvez se colocasse um grau maior do polinômio ele pegasse aqui, mas enfim. Certo? Certo. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos, aí a gente volta para a gravação aqui.